Dorival Caymmi, Jorge Amado e Caribé muitas vezes são chamados de inventores de uma baianidade, eles criaram a Bahia. Mas, na verdade, a tese que eu defendo é que eles não são inventores, eles são tradutores. Para mim, quem inventou a Bahia foram essas negras mães de santo. Acho que a Bahia, como Lázaro diz no filme, a Bahia é cozida no molho do candomblé. Olá! Hoje o Matéria Bruta fala da amizade e das histórias de três artistas que se conectam no candomblé: Dorival Caymmi, Caribé e Jorge Amado. Recebemos o diretor e roteirista Sérgio Machado para conversar sobre o processo de pesquisa e produção de Os Três Obás de Xangô, documentário que se debruça sobre a relação de afeto entre esses três expoentes da cultura baiana. Sérgio conta um pouco da história que deu nome ao projeto e do sentimento que dá o tom do documentário. Os Três Obás de Xangô, ele fala especialmente da amizade de três grandes nomes da cultura baiana: Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé, né? Jorge Amado, um escritor, Dorival Caymmi, esse cantor e músico maravilhoso, e Caribé nas artes plásticas. Fala sobre a amizade deles, sobre afetos, mas fala muito de um aspecto específico da amizade deles, que é a relação dos três com o candomblé e a cultura afro-brasileira. Os três foram Obás de Xangô. Obá de Xangô, para tentar explicar, Obá literalmente significa ministro, né? Na época da repressão, o auge da repressão do candomblé, uma mãe de santo no início do século passado, uma mãe de santo, Mãe Aninha, e um intelectual preto chamado Martiniano do Bonfim tiveram essa ideia de montar um corpo de obás, né? Porque a repressão ao candomblé era grande, então obás são ministros, são pessoas que de alguma maneira se veem obrigadas a defender o candomblé e intermediar a relação do candomblé com o mundo do lado de fora, né? E a sucessora da Mãe Aninha, Mãe Senhora, que é uma mãe de santo lendária do Axé Opó Fonjá, ela convidou Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caribé. Então tem essa tradição de obás como se fossem protetores do Axé Opó Fonjá e do candomblé, de um modo geral, que vai passando de geração. Aí quando um obá morre, outro sucede. Por exemplo, no filme, Gilberto Gil, que é obá também, ele é o sucessor de Dorival Caymmi. Muniz Sodré é sucessor de Camafeu de Oxóssi. É uma tradição de pessoas que são elevadas para protegerem e cuidarem do candomblé. Dorival, Caribé e Jorge Amado são artistas únicos em suas respectivas áreas, mas com origens bem diferentes. Como eles se aproximaram? O diretor conta que tudo começou quando um se encantou pela arte do outro. A amizade de Jorge Amado e Dorival Caymmi, se não me engano, eles se conheceram quando o Jorge morava no Rio de Janeiro, há muitos anos, né? O Caymmi, ele tem uma função bacana, porque quando o Jorge se apaixonou pela Zélia, o Caymmi fez uma serenata para a Zélia, então é uma amizade de longa data. E o Caribé com relação ao Jorge Amado, tem uma história engraçada, porque ele leu o Jubiabá, e leu as obras do Tenda dos Milagres, leu as obras do Jorge Amado, e aí veio atrás do Jorge Amado. Ele arrumou um emprego que era viajar pelo mundo, desenhando e escrevendo histórias. Aí ele veio para a Bahia atrás do Jorge Amado, mas na cabeça dele, Jorge Amado era um negão, fortão, assim. Quando ele conta, com muito bom humor, que quando ele conheceu o Jorge Amado, no primeiro momento foi uma grande decepção, que ele imaginava uma figura completamente diferente. Mas ele veio atrás dos livros do Jorge Amado, aí acabou-se todos eles montando uma base na Bahia. E o filme fala muito de aspectos que são comuns nas obras dos três. Os três se consideram documentaristas, assim. Tanto o Dorival Caymmi disse que a obra dele é totalmente um reflexo do que ele via na rua. Nas ruas ele tentou trazer para o violão tudo que ele escutava na beira do mar, nos botecos da Bahia. Ele foi juntando isso, os batuques de candomblé. E o violão dele é meio um reflexo disso. O Jorge Amado também não se considera
um autor no sentido de inventar. Ele diz que ele também se fala isso, e Caribé do mesmo jeito. Todos eles dizem que pegaram tudo da rua. Ao se conhecerem, a semelhança entre os temas e sentimentos de seus trabalhos tornou os três cada vez mais íntimos. A partir disso, o destino cumpriu o seu papel. Tem outros elementos que amarram a obra dos três, evidentemente o candomblé, mas tem uma coisa do mar, é um elemento muito forte na obra dos três, né? A devoção a Iemanjá, que é um elemento central e constitutivo da Bahia. São três artistas onde o mar... E eu acho que uma coisa que é um aspecto que eu destaco muito no filme é o feminino. Todos três são... E aí, nesse sentido, eu me incluo também, porque eu acho que na minha obra também, o Muniz Sodré, no documentário, ele diz que em poucos lugares do mundo a questão feminina é tão bem resolvida quanto no candomblé. E eu acho que isso, de alguma maneira, forja uma identidade baiana, um lugar... Acho que a Bahia é muito uma terra de matriarcado, assim, uma terra de mulheres fortes, que eu acho que vem certamente da influência do candomblé e das grandes mães de santo, uma terra de mulheres. E eu acho que tem um culto ao feminino, ao espírito feminino, que às vezes está presente inclusive nos homens, né? Um jeito mais delicado, às vezes, de se portar. Sei lá, você vê baianos conhecidos como Dorival Caymmi, próprio Caetano. Lidar na Bahia, para mim, tem muito relação com esse culto ao feminino e tem relação à força das mulheres baianas. Os três Obás de Xangô são artistas muito influentes e de grande prestígio na cultura brasileira, inclusive no meio acadêmico. E ainda assim, são tidos como inventores da cultura popular. Sérgio Machado explica o porquê de ter escolhido os personagens para abordar essa temática. Para ele, Dorival Caymmi, Jorge Amado e Caribé são tradutores de uma cultura criada pelas mulheres baianas. Meu ponto de partida foi tentar entender o que há de comum na obra dos três e também com o que há de comum na obra dos três e com o que me encanta na Bahia, né? E aí eu achei que essa ideia amarrava bem o fato dos três serem Obás de Xangô e serem... Acho que eu tinha uma tese quando eu estava começando a criar o filme, que era a ideia assim que Dorival Caymmi, Jorge Amado e Caribé muitas vezes são chamados de inventores de uma baianidade, eles criaram a Bahia. Mas, na verdade, a tese que eu defendo é que eles não são inventores, eles são tradutores. Para mim, quem inventou a Bahia foram essas negras mães de santo. Acho que a Bahia, como Lázaro diz no filme, a Bahia é cozida no molho do candomblé. E eles foram tradutores, foram convidados para isso, né? Quer dizer, a Xangô e a Mãe Aninha convidaram eles e empossaram eles nessa função. E essa tradição dos Obás permanece até os dias de hoje, né? Gil, Muniz Sodré, a cada geração, quando morre um Obá, o outro ocupa o lugar e nessa função de divulgar a cultura afro-brasileira e proteger, de alguma maneira, o candomblé de uma intolerância que hoje em dia é forte como era no tempo deles, né? O candomblé voltou a ser, e as religiões de matriz africana voltaram a ser muito perseguidos, né? O filme, dirigido por Sérgio, é composto por belas imagens de eventos e memórias de cada um dos artistas. A seleção de material de arquivo nunca é fácil, nem tudo entra no corte final. Além disso, para a roteirização e montagem do documentário, a pesquisa foi fundamental. Esse filme, ele parte, assim, na hora que a gente começou a pesquisar, ele já partiu do meio do caminho, porque eu contei para o João Moreira Salles, eu trabalhei, estou sempre próximo, né? Minha formação toda foi na Videofilmes, e quando eu falei para o João Moreira do projeto, ele filmou o Jorge Amado. Eu tinha latas e mais latas de 30 horas de material filmado do Jorge Amado em película, fotografada pelo Walter Carvalho, e ele me falou assim, ó, toma aqui, me deu uma caixa com as latas e foi super generoso. Então a gente já partiu de um lugar muito alto, imagens feitas em película que a gente telecinou, parecia que a gente estava pegando uma imagem que a gente filmou um dia atrás e já tinham 30 anos essas imagens. Esse filme tem uma coisa curiosa, fazendo um parêntese assim, porque ele de alguma forma amarra coisas
profundas na minha vida, né? Porque nessa época que o João estava rodando essas imagens, foi a época que eu estava na faculdade estudando e estava fazendo meu primeiro curta, que chamava Troca de Cabeças. Esse curta chegou nas mãos do Jorge Amado e o Jorge Amado mandou para o Walter Salles, porque como eles estavam filmando lá, foi a partir daí que eu vim aqui morar no Rio, comecei a trabalhar no cinema. Então, de alguma maneira, esse documentário, Três Obais, ele conta a história de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé, mas conta muito da minha história pessoal, da minha infância, que eu passava nos terreiros de candomblé com a minha mãe. Então é um filme muito que eu vejo como muito pessoal, enquanto as pessoas perceberam, mas tem inclusive imagens dos meus filmes, trechos de filmes que as pessoas pensam que são documentais, mas são filmadas por mim no Quincas, no Cidade Baixa. Tem umas imagens que eu mesmo que fiz lá e coloquei assim de surpresa, que ainda as pessoas não vão nem perceber, mas tem várias imagens filmadas dos meus filmes ao longo da carreira. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, Curimã. A gente, foi um processo complexo de montagem. A gente, na verdade, teve 3 montadores, a Juliana, o Joaquim, a Juliana Guanais, o Joaquim e, finalmente, o André Finotti. A gente teve várias etapas, não foi simples a montagem do filme, mas o André foi um coautor, ele inclusive assina no roteiro, de tanto que ele influenciou na estrutura da história. Mas eu acho assim que, para mim, eu tinha claro assim que eu queria que guiasse assim, o que é que há de comum na obra desses 3, o que é que para mim a obra desses 3 amigos. Aí eu fui elegendo, tem temas assim que permeiam o filme: a amizade, o amor. Tem um momento no filme onde Jorge Amado diz que sem o amor não vale a pena viver, né? Que a amizade é o sal da vida, que não vale a gente viver na labuta, na disputa do dia a dia. Vale a pena se abrir e se relacionar abertamente com os amigos. O filme é sobre isso. Então a amizade, a casa aberta do Jorge Amado, que eu acho que de alguma maneira se relaciona com o modo de se relacionar nos terreiros. Eu não imaginava antes, mas o Walter Salles, que quando ele veio, ele falou que ele acha que a razão desse filme despertar uma espécie de catarse no final é que a gente está vivendo uma época tão dura, né, de tanta competição, de tanto individualismo, em que as pessoas se sentem... dá vontade de morar dentro do filme, assim. Acho que isso que pegou e fez as pessoas chorarem, se emocionarem com um filme profundamente leve, acho que feliz. Claro, tem uma história de luta ali, mas o que amarra tudo é a amizade, é o afeto. E eu acho que ver tanto afeto numa tela de cinema é algo que as pessoas não estão mais tão acostumadas a vivenciar. Eu acho que isso pegou muita gente. É verdade. Momentos de emoção e alívio são cada vez mais raros. E esse resgate de memórias é verdadeiramente um respiro em meio à correria do cotidiano. Este episódio foi produzido por Guilherme Leôncio, contou com a captação de som de Luí Barbará, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais!